Você deve estar pensando, e sempre pensou, e sempre ouviu, a história de que o colesterol causa infarto. Que o colesterol é uma gordura que vai se acumulando na parede das artérias até que entope tudo. E aí o sangue não consegue mais circular e daí o tecido que iria ser irrigado por aquela corrente sanguínea de oxigênio, de glicose, não vai receber mais oxigênio e glicose, daí você tem o infarto. Isso pode ser o infarto do miocárdio, pode ser o infarto do cérebro, de qualquer parte do corpo. Bem, isso é o que você escutou até hoje e isso é o que a maioria das pessoas pensam erroneamente. Na realidade, a gente vai partir de determinados argumentos e fatos que nós vamos listar nesse vídeo de hoje. Nesse vídeo que você está assistindo agora, está começando agora, a gente vai falar sobre todos esses mitos em relação ao colesterol e vamos falar sobre o verdadeiro vilão. Qual a verdadeira ou quais as verdadeiras causas do infarto? Por que que uma artéria fica toda entupida? Por que que a parede da artéria fica toda inflamada e começa a formar uma placa de gordura nela? Isso tudo a gente vai ver nesse vídeo. Meu nome é Marco Menelau, eu sou médico e pesquisador da medicina natural baseada em evidências. E a gente vai falar sobre essa questão que é muito controversa, mas que graças a Deus a gente encontra muitos médicos que já estão conseguindo compreender a realidade. Existe uma frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, lá do Evangelho, que diz o seguinte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é justamente essa função primordial da ciência. A ciência, ela busca a verdade. Todo cientista, como eu, gosta da verdade, é amante da verdade, é apaixonado por ela. E eu só gosto das coisas que funcionam. Eu não gosto das coisas que não funcionam, porque a mentira não funciona, a verdade funciona. Então, quando você observa, por exemplo, o fato de que nunca se tomou tanto remédio para baixar colesterol como hoje em dia, e nunca se tem tanto infarto como hoje em dia, mostra-se claramente aí que esse remédio não está evitando infarto, coisa nenhuma. Porque baixa o colesterol e não está atacando o verdadeiro inimigo. Então, na verdade, gente, a gente tem que entender o fato como ele é. Mas antes eu vou querer que você que está me escutando aqui agora, ponha um comentário aqui embaixo. De onde você está me escutando? Qual é a tua cidade? Coloca a cidade e coloca também o estado, para a gente saber desse Brasilzão, de onde é que você está me escutando agora. Qual é a causa, quais são as causas de um infarto do miocárdio ou de um infarto cerebral, que é o popular AVC ou derrame? Qual é a causa de uma artéria ficar entupida, ficar toda entupida de gordura e não conseguir circular mais o sangue por ela? Qual a causa disso? Gente, tudo começa na parede da artéria, numa camada interna de células chamada endotélio vascular. Essa fina camada de célula é muito importante para toda a saúde do sistema cardiovascular. Ela é fundamental para controlar a pressão arterial, para controlar a viscosidade do sangue, mas o que acontece de verdade é que essa camada de células que está revestindo a artéria por dentro não está realizando sua função a contento. E o primeiro dado muito importante é a deficiência de vitamina C. Você que está com a placa de gordura nas artérias está com deficiência de vitamina C. Por quê? O colágeno que compõe a parede da artéria, que faz com que a parede da artéria seja forte, resistente, porque o sangue passa pela artéria numa pressão muito grande, mais do que na veia. E esse sangue que circula, imagina que a artéria é um cano. Essa parede da artéria, que é a parede do cano, ela está fragilizada, porque está faltando colágeno. E quando falta colágeno, é porque está faltando vitamina C. Na realidade, essa é a primeira causa fundamental do problema da aterosclerose, da formação dessa placa. Porque o organismo forma a placa exatamente para consertar as possíveis rachaduras que estão existindo na parede da artéria, por conta da falta de vitamina C. Agora, não é somente a falta de vitamina C que provoca essas rachaduras ou essa fragilidade da parede. Tem outros fatores. Vou citar alimentação tóxica, aí vamos citar homocisteína, vamos citar as toxinas dos alimentos, conservantes, aromatizantes, a glicose em excesso, que é uma toxina, a insulina alta, que torna-se toxina. Então, na realidade, a causa real são essas toxinas, junto com a falta de vitamina C, que vão fazer com que a parede da artéria fique toda inflamada. O endotélio vascular fica todo inflamado. Com isso, você vai ter uma fragilidade e uma possível ruptura daquela artéria, da parede. Ela pode se romper. Daí o organismo lança a mão da formação de uma placa. Essa placa
de ateroma, que se chama, no começo ela é até boa, porque ela vai impedir que a artéria se rompa. Mas depois nada é feito, nada se reverte, não existe nenhum tipo de tratamento real para o problema, a placa só faz crescer até chegar a um ponto em que obstrui totalmente a artéria. Essa é a verdade. Esse é o fato. A causa real do infarto é o óleo refinado, é a margarina, é o açúcar branco refinado, são as toxinas todas dos alimentos industrializados, os conservantes, aromatizantes, acidulantes, o glutamato monossódico. Então é todo esse conjunto de toxinas que vão atuar agredindo essa mucosa íntima, essa parede das artérias, provocando uma inflamação e, com isso, a fragilidade da parede da artéria e a necessidade da formação da placa. O corpo forma a placa por uma necessidade. Aí quando você muda a sua alimentação, para de comer toxina, começa a se alimentar com vitamina C adequadamente e faz a suplementação de vitamina C, você conserta o problema do colágeno. E aí a parede da artéria vai ficar mais firme. Quando o organismo percebe isso, ele desfaz a placa. A maior mentira que um médico normalmente fala para você é que essas placas não têm solução. Tem sim. Essas placas têm solução sim, elas revertem. Eu já tive vários pacientes que as placas reverteram. Tem exames que provam isso. As placas tiveram uma reversão, uma dissolução. Tem como dissolver sim. Mas aí quando você vai para um médico, por exemplo, com placa nas carótidas, que é detectado pelo ultrassom, que são essas artérias daqui do pescoço, carótidas, quando você vai para um médico cardiologista, a primeira coisa que ele passa é um remédio para baixar colesterol. Porque ele está ainda naquele mito de que é o colesterol que causa o infarto. E não é. Quem causa, uma das principais causas, é o açúcar branco. É o consumo excessivo de carboidrato que nunca na humanidade as pessoas comeram tanto. Então, esse consumo excessivo de carboidrato é uma das principais causas do infarto e do AVC. E não o colesterol. Porque você vai ter muita glicose, e a glicose ela é tóxica, ela é inflamatória, ela agride essa parede da artéria, ela destrói, e aí vai haver necessidade da formação da placa. E a insulina alta, que é decorrente também dessa glicose. Porque quando você come glicose demais, a tua insulina vai subir. E essa insulina alta vai reter sódio, reter água, aumentar a pressão arterial, e isso é outro fator que vai piorar a coisa. E a insulina em si já vai agredir também a parede da artéria. Um beijo no coração. Eu vou deixar um videozinho para você assistir aqui, tá? Muito bom também. Até a próxima. Tchau, tchau.